Então, eu já quero passar a palavra agora para o senhor Inajá Antônio Kurovski, ele que é graduado em Medicina Veterinária, professor universitário de graduação e pós-graduação, policial e perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná, é coordenador do grupo de análises de imagens da revista UFO, né? Ele também é coeditor, e eu convido o senhor doutor Inajá Antônio Kurovski a iniciar a sua exposição. O senhor tem 15 minutos com mais 5 de tolerância aqui da presidência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cumprimentando então o excelentíssimo senador Eduardo Girão, a todos os componentes da mesa, a todos os presentes e a todos os que nos assistem. Pode colocar minha apresentação já? Aqui. Eu vou comentar sobre abduções, especialmente os efetuados por UFOs no Brasil. Logicamente, pelo tempo, eu vou fazer um condensado, não tenho como prolongar esse assunto, que é bastante interessante, e é uma dos temas mais sensíveis, eu diria, dentro da ufologia. Vamos lá. Então, primeiro, definição de abdução, né, que se usa muito essa palavra, que é o ato ou efeito de abduzir, afastar. É o movimento pelo qual, em fisiologia, um membro se afasta da posição paralela do eixo médio do corpo humano, ou um dedo, ou qualquer coisa assim. Então, quando se ergue o braço lateralmente, isso é uma abdução, é um afastamento, afastar, né? Em termos jurídicos, significa, então, rapto por fraude, violência ou sedução, ou seja, você afasta a pessoa do seu normal, né? Definido, então, a abdução. Para a ufologia, ele é usado para descrever, relatar, afirmar ou simplesmente levantar a hipótese de raptos, desaparecimentos temporários ou memórias supostamente reais de pessoas que teriam sido levadas secretamente, contra a própria vontade ou não, por entidades aparentemente não humanas ou de natureza e origem desconhecidas, e então submetidas a procedimentos físicos e psicológicos de complexidade não compreendida por nós ainda. Esses procedimentos podem ser bastante dolorosos ou assustadores, né? Na página do governo, do Ministério de Justiça, tem registrados mais de 700 registros de aparição de OVNIs no Brasil, nesta página que está à vista. Bom, se passar, a gente vai em frente. Feita essa breve apresentação, então, tenho que comentar que, desde que se passou a registrar por escrito a nossa história, desde das plaquetas sumérias, feitas ainda em escrita cuneiforme, se tem registros de abduções. Mesmo nas comunidades em que há somente o registro oral, né, é passado essas histórias de abduções, de seres que vieram em naves, ou canoas voadoras, ou escudos voadores, e tiveram contato com a humanidade e levaram alguns humanos para passear nessas naves, né? Alguns não voltaram. No livro dos Reis, diz que estavam os profetas Elias e Eliseu, eles estavam andando, conversando, e surgiu o que eles expressaram com a linguagem da época, um carro de fogo, ou uma carruagem de fogo. Daí que vem a origem do primeiro livro do Erich von Däniken, o Chariot of Fire, ou seja, carruagens de fogo, que no Brasil ficou lançado como Eram os Deuses Astronautas. E diz que essa carro de fogo se aproximou e separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, né? O que vendo Eliseu disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, né? Se assustando com aquela nave que estava ali. E nunca mais o viu, e
pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, e também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Em algumas versões diz que Elias lançou a sua capa, né, para o Eliseu, para o Elias, para que ele prosseguisse, né, o Eliseu. Aqui. Um outro que é apócrifo, né, que é o Enoque, tem os livros de Enoque. O Enoque seria o bisavô do Noé, só para localizar ele no espaço aqui, né? Ele é da 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. Nessa época, a gente vê nos relatos bíblicos que as pessoas viveriam mais de um século, 2, 3 séculos, né? Matusalém é um dos mais famosos pela sua longevidade. Bom, no capítulo 13 desse livro de Enoque, ele revela alguns detalhes de uma viagem espacial feita por ele. Diz: estava eu envolto em nuvens e névoa espessa, contemplando com inquietude o movimento dos astros e relâmpagos, enquanto ventos favoráveis elevavam minhas asas e aceleravam o meu curso. Fui levado até o céu e rapidamente alcancei um muro construído de pedras e cristal. Chamas móveis envolviam seus contornos. Comecei a ser tomado pelo medo e, entrando, lancei-me no meio das chamas. Ele estava com medo daquele fogo. E entrei numa vasta morada, cujo piso também tinha sido construído com cristal, tanto quanto seus fundamentos. Imagina que ele tenha sido abduzido e ele se vê numa sala onde tenha muitas lâmpadas. Não existia lâmpada naquele tempo, 3.000 anos antes de Cristo, talvez mais, né? Então, o que ele via, identificava aquelas lâmpadas coloridas, ele dizia que isso eram chamas coloridas, fogo, só que é um fogo que não queimava, né? E ele entrou numa sala com paredes de cristal. Alguns abduzidos dizem que quando entraram na nave, as paredes ficavam transparentes, eles conseguiam ver os astros e tudo mais, e o próprio chão, né, o piso, ficava transparente. Essa transparência o Enoque interpretou como sendo cristal, né, que era o que ele tinha no seu vocabulário na época para poder se expressar. Enoque conta que ele visitou 7 diferentes mundos, viu nele criaturas aladas, com cabeça de crocodilo, com cauda de leão. No 7º mundo encontrou pessoalmente o Criador dos mundos, que explicou a formação da Terra e o Sistema Solar, né? Enoque afirma que a viagem para ele durou poucos dias, mas quando voltou à Terra, muitos anos haviam se passado, décadas, na verdade. Isso é típico efeito de viagem próxima à velocidade da luz, né? Na Gênesis, aí na Bíblia comum, né, capítulo 5, versículos 22 e 24, diz: e andou Enoque com Deus, que depois gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas, ainda com essa idade. E foram todos os dias de Enoque 365, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, ele foi levado, voltou com grande sabedoria, passou os seus ensinamentos e foi novamente abduzido, mas dessa vez não retornou. Então, Enoque, para nós aqui, nunca morreu, ele foi levado, né? Aqui, opa. Pulando bastante na história, porque há relatos de abdução por toda a história, tanto na Roma Antiga, na Grécia, durante a Idade Média toda, enfim, até a modernidade tem relatos de abdução. Um que eu acho curioso, aconteceu no Brasil no século XVI, em 1558, tinha alguns índios da tribo Temiminós que ajudaram os portugueses a combater os franceses naquela época. E um deles era o índio Araribóia, um cacique. E ele tinha um irmão chamado Manemoaçu, que depois foi batizado na cerimônia do seu casamento e passou a se chamar Sebastião de Lemos. E ele foi, pelo relato, né, que ele diz, que ele teria sido abduzido em fevereiro, foi bastante maltratado durante essa abdução, foi abandonado num manguezal distante, mais de dezenas de quilômetros do ponto onde ele foi abduzido. Ele, quando deu por si, ele estava muito aturdido, muito confuso.
e foi conversar lá com os padres, né, e os padres disseram que ele estava endemoniado, né, porque ele contava o relato de que seres que, pela descrição que ele deu, seriam demônios, que o levaram e fizeram muito mal a ele, maltrataram, ou seja, aquelas experiências que a gente já viu em diversos relatos de abdução. Ele foi levado em fevereiro e faleceu em 2 de abril daquele ano. O padre Antônio de Sá, numa carta de 13 de julho de 1559, faz um relato pormenorizado de todo esse desaparecimento e reaparecimento do Manemaçu, que levou, se não me engano, 11 dias desaparecido, né? A tribo toda já tinha dado ele por morto, né, pelo seu desaparecimento. Mas, enfim, disseram que ele era maluco e que os demônios teriam invadido o corpo dele. Esse caso, o caso Antônio Vilas Boas, é considerado o primeiro caso oficial de abdução no mundo inteiro, ocorrido após a era moderna da ufologia, que se iniciou em 1947. O Antônio Vilas Boas morava com o irmão, estava se preparando para dormir, e eles viram uma forte luz branca no céu, mas ele não deu muita importância, não acordou os irmãos, a luz está lá. Os dias passaram, até que um dia estava trabalhando sozinho lá com o trator, e ele percebeu que a luz retornou e pousou essa luz, né? Era uma nave, mais ou menos nesse formato que se apresenta ali. Dessa nave saíram 3 seres que o agarraram, né, e que foram levando para o interior da nave, apesar de ele ter lutado contra isso, né? Ele foi levado, então, essa é a descrição de como seria a vestimenta dos seres, parecendo uma roupa de mergulho, coisa assim, que é bastante comum nas descrições de seres. E ele foi levado à força, então, para o interior da nave, e dentro dessa nave o despiram, fizeram algumas experiências e coletaram sangue do queixo. Aqui embaixo do queixo, se a gente palpar, tem uma artéria bastante significativa, né? Esses ferimentos, ele ficou com essas marcas, esses ferimentos, dias depois, apresentando isso, né? Em seguida, teriam levado ele para uma sala onde uma alienígena nua, né, lhes deram um líquido em que ele se sentiu bastante atraído por ela, e eles tiveram uma relação sexual. E depois disso, o Vilas Boas foi levado, então, para fora da nave. Não tem muitas evidências de que tudo isso tenha ocorrido, mas as marcas no corpo e os sintomas que o Antônio apresentava eram sinais de radiação, né? Lá no meio do campo não teria como ele ter tido esse tipo de contaminação. Um outro caso, no ano seguinte, Arthur Berlet, em Sarandi, tem Sarandi no Paraná, mas esse é Sarandi no Rio Grande do Sul, né? Também ele foi levado e só voltou 11 dias depois também. Também o caso dele foi bastante divulgado, também tratorista, né? E ele escreveu o relato de toda essa experiência dele, em que ele teria sido levado para um planeta chamado Akart, e esse planeta estaria a 65 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância é questionável, né? Porque 65 milhões de quilômetros é muito próximo, né? Então, talvez seja 65 anos-luz, e ele não soube explicar isso. E a viagem teria durado 38 horas. Bom, ele conta que os acartianos teriam um tipo físico semelhante aos humanos e que eles se comunicavam com ele em alemão. Na verdade, quando eles abordaram ele no campo e o convidaram para ir junto, eles tentou se comunicar em português, os extraterrestres não compreenderam, ele tentou italiano, também não compreenderam, e aí ele tentou alemão, e aí eles conseguiram se comunicar nessa língua. Então, essa comunicação com ele foi nessa linguagem.
ele descreve na obra dele como seria esse outro planeta, as cidades, a organização das cidades, as pessoas se deslocariam numa nave, vamos dizer, mais ou menos semelhante com a dos Jetsons, porque elas se encaixavam, tinham os prédios e esse objeto voador se encaixava no andar em que a pessoa morava. Ela descia já dentro do seu apartamento. Enfim, ele explana vários detalhes aí, mas infelizmente aqui não vai ser possível comentar tudo isso. E tem esse outro caso, que é o caso João Caiana, ocorrido em setembro de 2000. Como eu disse, esses casos vêm ocorrendo ano a ano, estão ocorrendo abduções, né? Quem já assistiu o filme Área Q, que ocorre em Quixadá, lá também vários casos de abdução são comentados. No Brasil inteiro tem esses casos, no litoral do Paraná nós temos casos de abdução também, né? E esse caso eu acho bastante pitoresco, bastante curioso sobre os demais, porque ele estava num carro, num Fusca, o João Caiana, junto com a sua esposa e a filha, né? A filha tinha 12 anos na época. E ele estava trafegando, foram até um sítio buscar jabuticaba. Quando eles estavam voltando, né, a filha viu, primeiro ela que falou, tem umas luzes se aproximando do carro, né? Uma à direita, outra à esquerda do carro. Eles até pensaram que era um avião tentando pousar na estrada, né? E aí eles, de repente, viram que aquilo não era um avião e que estava, na verdade, acompanhando o carro. E quando eles perceberam, né, ele estava ali com esse Fusca, né, ele percebeu esse objeto, ele piscou, a luz sinalizou para esse objeto, né? Ele não tinha noção de que iriam responder ou não, e ainda a filha brincou, vem bebê, chamando o objeto. Ele ficou assustado, né, porque disse, olha, acho que a coisa está ficando séria, né? E realmente foi ficando mais séria. Aí, né? Bom, essa luz ficou muito grande, se aproximou do carro e ele começou a perceber até detalhes dessa nave, né? A esposa dele se assustou, gritou, ele também se assustou, ergueram as janelas do carro, né? E quando ele viu, ele começou a sentir um cheiro estranho e ele se sentiu enfraquecido, né? A filha dele desmaiou e o carro ainda em deslocamento, quando ele viu que tinha na estrada uma coisa chamada mata-burro, que é para evitar que os animais passem. É um espaço com grade no chão, que o animal vê aquele buraco e tem medo de pôr a pata, então não passa. Isso se chama mata-burro. Então ele firmou o volante para passar por aquilo, queria dar um solavanco, e quando ele percebeu, o carro estava flutuando, né? Ele começou a perceber as árvores abaixo, era uma plantação de eucalipto, ele começou a ver a copa dos eucaliptos ali embaixo, né? E viu que em torno do carro havia uma luz, um facho de luz, que estaria erguendo o carro com a família e tudo, né? Quando eles deram por si, o carro já estava dentro da espaçonave, dentro de uma sala na espaçonave. Ele ficou em pânico, né? Lógico, né? Um susto desses. Ele não sabe quanto... Eles desmaiaram todos dentro do carro, ele não sabe quanto tempo isso se passou. Ele estava muito assustado e ele só percebeu depois que o carro foi descendo e pousou no chão. Quando pousou no chão, o carro estava funcionando, né? E tudo normal. Foi feito a hipnose regressiva e eles descrevem daí o contato, as conversas que eles tiveram com os seres e tudo mais, né? Eles saíram, no que pousou, eles estavam tão assustados, ele foi direto para o hospital para ver se ninguém teria algum problema maior. E todos os três, inclusive a menina de 12 anos, estavam com a pressão de 14/9. Outros relatos, como o Antônio Tasca e outros, também tiveram a pressão elevada, né, quando foram examinados posteriormente, né? Acho que seria isto.
falei em pouco tempo. Era o que continha. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Passar agora a palavra imediatamente aqui para o Inajá Antônio Kurovski. Acertei, né? Kurovski, que é médico veterinário, professor universitário de graduação e pós-graduação, policial e perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná. Muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda. O senhor tem 5 minutos para a consideração final ou responder aí alguma pergunta. Muito obrigado. Eu agradeço, eu aproveito justamente as perguntas para fazer algumas considerações. Uma delas foi como a ufologia será reconhecida pelo meio acadêmico se não usa a metodologia correta, tornando-se uma crença cega. Eu queria colocar que o meu modo de ver é que a ufologia ela é um campo de estudos. É um campo de estudos complexo, né, e multidisciplinar. As pessoas que se dedicam a esse estudo, muitas delas esquecem que ela não deve ser só encarada como pelo foco das ciências exatas. Ela também é um fenômeno social e também deve ser aplicado, nesse caso, as metodologias das ciências sociais também. Mas eu vejo que muitos são focados somente no seu campo de formação, né? E aí eu digo que para aquele que a única ferramenta que ele possui é um martelo, tudo que estiver pela frente é prego, né? E não é assim que a ufologia deve ser vista. Ela é, como eu disse, multidisciplinar, por isso mesmo complexa, e cada uma das ciências contribui com a sua metodologia. Então, não é que não se usa a metodologia correta. Eu diria que alguns ufólogos não sabem usar todas as ferramentas que estão aí disponíveis das diversas metodologias, das diversas ciências. Completando esse raciocínio, né, ainda diz aqui que se os ETs estão aqui há milhares de anos, por que não se consegue provar esta presença? Eu diria que a presença está mais do que provada. Existem provas mais robustas que estão ainda mantidas em sigilo e existem as provas já de conhecimento geral. As provas são físicas, como as marcas de pouso, e fotos e vídeos. Isso são provas físicas, né? E são consideradas em tribunal. E existem a prova testemunhal. E testemunha também é prova, né? Essa prova testemunhal. Tanto pela idoneidade da testemunha, quanto pelo número de testemunhas afirmando o mesmo fato. Então, tudo isso são provas. Dizer que não existem provas é uma falácia ou uma má-fé, né? Também queria comentar sobre o Fernando Allen, que disse que dados históricos de aparições de OVNIs são de menos de 75 anos atrás, né? E se a gente concorda que podem não ter sido feitos por humanos. Eu diria que, usando uma interpretação do conhecimento moderno e de uma linguagem moderna, pelo que a nossa ciência já levantou e pelo que a ufologia já apresentou, não é de menos de 75 anos atrás, é de milhares de anos atrás. Basta que se traduza, por exemplo, a expressão anjo por extraterrestre, ou carruagem de fogo, ou escudo voador, ou canoas voadoras, como nossos índios dizem, traduzindo essas palavras por uma nave, ou disco voador, se quiser. Então, os dados históricos, inclusive escritos, né, vêm desde milhares de anos, e não somente de 75 anos para cá. E, por último, por que os arquivos que se dizem secretos não podem ser divulgados? Bom, primeiramente porque são secretos. E eles são assim classificados porque, entre outros motivos, existe um risco à segurança nacional. Por exemplo, que essas informações vierem a público podem causar algum risco a algum sistema. E essa classificação, ela tem hierarquias, ela vai passando de reservado, confidencial, secreto a ultra-secreto, cada um deles determinando um período de tempo em que isso deve ser mantido em sigilo, né?
após esse período, esse material pode ser revisado e ser novamente reclassificado ou desclassificado. Então, por que não pode ser divulgado? Justamente pelo risco que essa informação possa causar. Era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo.